A centralidade de Medinat Israel, do Estado de Israel, ajuda a reforçar nossos vínculos como comunidades espalhadas nos 4 cantos do mundo. E também se torna um esteio para fortalecer nossos vínculos dentro da nossa própria comunidade. Assim já, nem sei dizer por quanto tempo, mas em algum registro isso deve ser encontrado, a área Witzel tem sempre valorizado, na semana do Yom Ha'atzmaut, a nossa preocupação mútua de poder prover o melhor, de trazer o melhor, de dar o melhor em prol das nossas múltiplas comunidades, bem como também dentro da centralidade, enfatizo, que Israel representa para todos nós. E assim queria convidar as representantes da Witzel, na verdade todo mundo é representante da Witzel, até mesmo quem não é Witzel ou quem é Mitzel, tá? Pela causa comum. Então, também me julgo um representante da Witzel, mas vamos colocar as coisas nos eixos, aquelas que estão representando a Witzel para transmitir a mensagem por ocasião desse Kabbalat Shabbat alusivo a Yom Ha'atzmaut. Estamos aqui representando a presidente da Witzel Rio, Daniele Balaciano Pitaque, que está em Israel. E ela preparou um texto que será lido. Shabbat Shalom. Obrigado a Ari, em nome de todas as Haverot Witzel Rio, por mais um ano nos convidarem a dividir com vocês esse Shabbat tão especial, o Shabbat em celebração a Yom Ha'atzmaut. Está sendo muito especial estar em Israel nessa semana em que passamos da tristeza profunda de Yom HaZikaron, acompanhando as numerosas homenagens para lembrar os nossos bravos e corajosos combatentes, que tombaram para nos garantir não somente uma pátria, mas também o direito da nossa existência. E, rapidamente, ver as lágrimas e o silêncio serem supridos por muita alegria e música. É hora de festejar os 75 anos do moderno Estado de Israel. Estar em loco, justamente por nesses dias tão agitados, quando Israel atinge um marco histórico, 75 anos de independência. É também ter a oportunidade de fazer uma pausa e refletir com gratidão sobre o milagre que o nosso Estado judeu e democrático, junto aos judeus daqui e de todo o mundo, está sendo tão importante poder ver e reafirmar com convicção, todos nós, com todas as nossas diferenças e heterogeneidade, somos importantes para a continuidade desse país. Este momento de celebração chega em um momento de ajustes para o Estado de Israel e o povo judeu em geral, como muitas sociedades democráticas ao redor do mundo. Nosso coletivo, dentro de Israel e entre Israel e as comunidades judaicas globais, tem enfrentado questões reais sobre quem somos e o que desejamos para o nosso amado país. Claro, não devemos esquecer de questionarmos sobre a nossa identidade e o nosso propósito comum. Isso é um presente. Atualmente, 50% dos judeus de todo o mundo está na diáspora. Ter um país para formar juntos, para compartilhar juntos, para discutir e até mesmo discutir. Era um sonho distante, não muito tempo atrás. É uma bênção que não devemos subestimar. Então, esses tempos turbulentos, não podemos esquecer o quanto o destacado trabalho da Witzel vem sendo importante nesse país, não só nos últimos 75 anos, mas desde 1920. E o quanto isso é fundamental para muitos. O profundo cuidado dedicado a milhares de pessoas dentro de Israel, com o suporte de tantos apoiadores para quem o nosso país é profundamente importante e de enorme valia.
E é exatamente essa qualidade de cuidado profundo que ajudou o nosso povo a sobreviver e prosperar por milênios. Não posso deixar de destacar o acolhimento e o suporte emocional que vem sendo prestado a centenas de jovens oriundos da Ucrânia e Rússia, que, recebidos por Israel, imediatamente foram abraçados pela Vitso, onde estão tendo a oportunidade de dar um novo rumo em suas vidas. Conseguimos tudo isso juntos. As tribos de Israel, as comunidades judaicas da diáspora e os nossos amigos de todo o mundo, de mãos dadas como uma família. A Declaração do Estado Judeu, em 48, contou com a assinatura de uma representante Vitso. Muitas das conquistas alcançadas nesses 75 anos podem ser relacionadas ao trabalho pioneiro e inspirador de nossas fundadoras da Vitso, que garantiram que a voz das mulheres fosse ouvida no movimento sionista. Graças à sua visão e esforços intermináveis, as mulheres tiveram papéis iguais no estabelecimento do Estado judeu e na formação de seu caráter futuro. Portanto, queridos amigos, queridas Haverot, vamos nos manter reunidos nesse momento significativo para celebrar tudo que construímos juntos e tudo que ainda temos que construir. Kol Israel, Arevim Zelazer, Am Israel, Hai, Daniele Balaciano Pitaki. Shabbat Shalom. Vou aqui me atrever um pouquinho a completar ou trazer uma outra complementar mensagem de Yom Ha'atzmaut após essa bastante profunda e repleta de reflexão mensagem da Vitso através da sua presidente. A Torá traz uma pergunta para o patriarca Jacó, o terceiro patriarca do nosso povo. A pergunta feita a Jacó é: quantos anos de vida você já viveu? Essa pergunta, ela parece ser um pouco retórica ou redundante, ou não numa gramática direta ao ponto. Que direto ao ponto seria: quantos anos você tem? No entanto, essa pergunta foi formulada, a Torá enfatiza para Jacó, para que a gente pudesse refletir que não somente contemos os anos de vida, mas que também a gente possa contar a vida colocada em cada ano. O patriarca Jacó recebeu, a Torá relata, o nome de Israel. Assim, para Israel, e referência ao Estado de Israel, podemos igualmente indagar: quantos anos são os anos da existência de Israel? 75, respondemos. Sim, 75. 75 do estabelecimento do moderno Estado de Israel, celebrados essa semana por ocasião do Yom Ha'atzmaut. Porém, por trás desses 75 anos, há muitos anos. Aos 4.000 anos, o patriarca bíblico Abraão, que ao romper com a idolatria e instaurar o monoteísmo, caminhou em direção à terra que se chamaria de Israel. Os 4.000 anos abraçam os vários Abrão que surgiram como escritor, Abrão Yoshua, conhecido por Aleph Beit, porque Aleph Beit são as primeiras letras em hebraico do nome Abrão, e o nome do escritor, então, ficou conhecido
como Aleph Beit Yoshua. No Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, Aleph Beit Yoshua frequentava a sinagoga ortodoxa sefaradi com o intuito de escutar as melodias da sua infância. No Yom Kippur, ele se juntava com a sua esposa na sinagoga reformista da cidade de Haifa. Falecido há menos de um ano, em 2022, que o legado de Aleph Beit Yoshua, o legado de convivência, de união, de valorização da multiplicidade da riqueza judaica, venha a ser preservado. Essa preservação da riqueza do nosso legado, da sua multiplicidade, que dá a força para a nossa independência como povo e Israel como país. O filho do patriarca Abraão é Yitzhak, que foi quase sacrificado em nome da fé. Sobre essa passagem da Torá, o também escritor israelense que faleceu há alguns dias, Meir Shalev, comentou: essa passagem da Torá é um alerta, um grande alerta para o perigo da fé extrema. Quantos anos há por trás dos 75 anos? Séculos de compreensão humana da Torá, em que o jorrar da fé é limitado para que o extremismo não seja percorrido. A sacralidade do texto milenar é renovada por escritores que são mais do que escritores, são verdadeiros escribas que resgatam a essência da Torá para a realidade contemporânea judaica e israelense. Há 3.300 anos, Moisés, o líder do nosso povo, recebeu a Torá no Monte Sinai. Nesse Shabat, lemos uma parashá, uma passagem da Torá que ensina: Ve'ahavta lerecha kamocha, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse ideal da Torá pode ser concretizado através do cuidado da responsabilidade mútua, da responsabilidade conforme a frase da mensagem da Vitso, que somos uns responsáveis pelos outros. Mas essa responsabilidade mútua nos fortalece para que também sejamos responsáveis uns pelos outros mundo afora, além das fronteiras geográficas. E assim, no ano de 2015, Israel fez algo que costuma fazer: ajudar vítimas de várias tragédias. E naquele ano aconteceu um terremoto no Nepal. Uma equipe de resgate, de ajuda israelense, foi recebida pela população local com uma saudação. A saudação era: nós sabíamos que vocês viriam. Essa é a força de um pequeno país, a grandeza de uma grande nação. Por trás dos 75 anos, 3.300 anos de prática do cuidado ensinado pela Torá. E no transcorrer da história, 3.000 anos, assumia em Israel o poder o rei Davi. Davi Hamelech foi um guerreiro, empreendeu batalhas bélicas e militares e jamais perdeu o senso da poesia, tanto que a ele é atribuído a autoria dos Salmos. Há 75 anos, lia a Declaração da Independência outro Davi, igualmente guerreiro, pois lutou pela sobrevivência de Israel, mas jamais perdeu o encanto da beleza da vida. David Ben-Gurion. E ele leu, há 75 anos, o que nós chamamos de Megilat Yom Ha'atzmaut, a Megilá, a Declaração da Independência do Estado de Israel. E não temos a Megilá de Esther, a Megilat Ruth, de Esther em Purim, em Ruth Shavuot, entre outras. Temos também, entre nossos textos sagrados abençoados, a Megilat Yom Ha'atzmaut. Nessa Megilá, nessa declaração, uma frase lida por Ben-Gurion: esse Estado terá como base os preceitos de liberdade, justiça e paz ensinados pelos profetas hebreus.
Aliás, um desses profetas questionou certas atitudes de David Ameller, do rei Davi. Essa é a nossa força. É a força de que, independente do poder, sempre há margem, quando um desvio acontecido ou ocorre, de ter o questionamento. Nenhum poder é absoluto. Um dos mais importantes escritores israelenses tem seu nome oriundo de uns profetas bíblicos, Amós. E lembra o escritor? Amos Oz. Todos nós somos profetas nessa terra dos profetas. Assim, por trás dos 75 anos, uma milenária história de questionamentos. Questionamentos que convocam a consciência. A independência vem também através da força, da tenacidade de preservar a consciência, de modo inabalável, seja lá qual for a circunstância. No transcorrer e na continuidade da história judaica, há uns 2000 anos, um sábio chamado Yehuda, conhecido como Yehuda Nassi, isso é, Yehuda, o líder da corte rabínica de Israel, editava a Mishnah. Mishnah é a compilação das leis judaicas. E a partir das leis da Mishnah, surgem diversas discussões que dão origem ao Talmud. Talmud, discussões, argumentos, contra-argumentos, contra-argumentos, concordâncias e inúmeras discordâncias, debates calorosos e apimentados, tudo num exercício de convívio e de pleno aprendizado, onde o mais importante não é impor a razão, e sim alargar o pensamento e a criatividade e a imaginação através da troca. Incorporando essa atitude do Talmud, que o Talmud abraça, um poeta do moderno Estado de Israel, de nome também Yehuda, Yehuda Mihai, escreveu: do lugar em que temos sempre razão, jamais crescerão flores na primavera. O lugar em que temos sempre razão é batido, pisoteado e duro como um pátio. Continuando as palavras do poeta através da minha leitura, o lugar em que temos sempre razão torna-se um jardim de cimento. Na poesia do poeta do país de 75 anos, 2000 anos de busca de razão, ou melhor, de múltiplas razões, para que o diálogo, a convivência e a troca continuem. Quantos anos há por trás dos 75 anos? Talvez 81, se referindo a essa sinagoga, que foi fundada com bases sionistas. Talvez mais de 100 anos, desde a fundação da WITSO. E há poucos meses, antes de 75 anos atrás, em novembro de 1947, sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, a ONU declarou o estabelecimento do moderno Estado de Israel. O país a nação que já existia, ganhou a configuração reconhecida de Estado. Nos 75 anos de um país de Israel, é reverenciada a amizade com um país de mais de 500 anos, o nosso país Brasil. E assim, reverenciando as bênçãos dos anos que se multiplicam em transcendência, recitamos, recebendo esse Shabat, a bênção Barehu. Página 16.